Vou começar introduzindo com uma pergunta que remonta à sua trajetória. O senhor foi ministro das Relações Exteriores nos anos 90, sob o governo do Itamar Franco, quando os Estados Unidos eram presididos pelo Bill Clinton. Foi ministro das Relações Exteriores sob os dois primeiros governos Lula, com Bush e Obama na administração da Casa Branca, e agora é assessor do presidente quando os Estados Unidos estão sob o governo Trump. Quais são as principais diferenças entre essas administrações americanas e a relação que elas têm com o Brasil? O que mudou de uma administração para outra na forma como elas se relacionam com o Brasil? Muito difícil responder assim, muito brevemente, né? Porque, primeiro, o Brasil também mudou muito nesse período, então a mudança do relacionamento não é só por um polo, tem que olhar o outro também. Mas, digamos assim, num período que eu fui ministro do Itamar, coincidiu com o período do lançamento da ALCA. Tá? Então, esse talvez tenha sido um tema dominante nas nossas relações, como o Brasil se posicionar em relação à ALCA. E nós conseguimos, com muito esforço, fazer com que a ALCA só entrasse em vigor daí a 10 anos. Na maioria dos países latino-americanos, inclusive, nossos parceiros mais imediatos do Mercosul queriam que fosse imediato, em 5 anos, e os 10 anos foram vitais para que a gente pudesse se preparar para uma negociação. Eu diria que esse ponto foi o ponto dominante. Agora, uma relação amistosa, mas, ao mesmo tempo, digamos, um pouco distante. O presidente Itamar Franco foi aos Estados Unidos uma vez, mas por causa justamente não era só a ALCA aí, era a Conferência da Cúpula das Américas, e o presidente Clinton não veio ao Brasil, então não era uma relação, digamos, muito tênue. O presidente Itamar Franco, obviamente, porque eu tive grande respeito, achei que tomou posições muito corretas em muitos temas complexos, inclusive foi na época dele que se concretizou, finalmente, quer dizer, se formalizou, digamos, o Mercosul como instituição. Mas ele foi um presidente 1 ano e meio, quer dizer, então também não. Eu fui, melhor dizendo, ele foi 2 anos, eu fui 1 ano e meio ministro dele. Bom, então era essa a relação. Depois tivemos a relação do presidente Lula com o presidente Bush, eu estou pulando o Fernando Henrique, porque eu não era ministro, eu era embaixador, mas no período do Lula com o Bush foi uma relação muito pragmática. Nós discordamos muito em alguns pontos. O Lula foi muito claro, até na visita que antecedeu a posse, dizendo que a guerra dele era outra, a guerra dele era com a fome, não com o Iraque, quando foi convidado a participar de alguma forma. E quando, de fato, os Estados Unidos tomaram a decisão de invadir o Iraque com o apoio do Reino Unido e de alguns outros países, o Brasil fez uma nota muito forte, lida pelo próprio presidente, o que não é comum, muito forte, contrária, criticando, condenando a invasão sem autorização das Nações Unidas. Agora, a despeito dessa diferença, digamos assim, de visão do mundo, do que poderia ser feito, é uma relação muito pragmática. Eu acho que talvez o símbolo disso tenha sido uma das visitas que o Bush fez ao Brasil, muito interessado na época, a conversa era sobre o etanol, e ele visitou uma usina da Petrobras e botou um capacete da Petrobras na cabeça. Para a pessoa da minha geração, que viveu ainda um pouco a campanha do petróleo é nosso, isso foi uma coisa assim, totalmente excepcional e simbólica. Convidou também o Lula para uma reunião que não é comum, assim, de dia inteiro, praticamente, no Camp David. Então, tivemos uma relação muito pragmática. Os Estados Unidos nos convidaram para participar das discussões sobre o Oriente Médio, que nós já tínhamos alguma participação, mas do processo que se chamou de Anápolis, que teve uma reunião em Anápolis com 2 N, nos Estados Unidos, que é uma relação, portanto, muito boa. Com o Obama, eu acho que houve todas aquelas coisas públicas que o Obama falou, mas eu acho que a relação deu um pouco para trás, porque o Obama tinha uma atitude talvez um pouco paternalista em relação à região, e um ponto que nos aproximou muito, embora também tivéssemos diferença, mas que nos aproximou muito dos Estados Unidos,
foi a discussão na Organização Mundial do Comércio, sobre a rodada de Doha, no período Bush. E o Obama não se interessou pela OMC. Na verdade, o Obama foi quem lançou aquela ideia de cooperação para a área do comércio transpacífico. Enfim, ele deixou a Organização Mundial do Comércio de lado, embora nem sempre a gente concordasse, mas nós tínhamos uma, digamos, havia assim, uma cumplicidade de tentar levar para frente as negociações. Isso, então, desapareceu, mas tivemos uma boa relação, cooperamos em relação ao Haiti, por exemplo, mas, enfim, não foi, eu acho que foi uma relação menos pragmática. E, bom, agora você está falando do presidente Trump, eu acho que começou, né? Vamos esperar, acho que é muito cedo fazer uma. Isso aqui eu sigo o Hegel, a coruja de Minerva só se levanta depois que o sol se põe.